Hoje tem receita de quiche, que é um grande clássico e não à toa, é uma delícia, super simples de fazer e fica pronto rapidinho. A gente vai começar pela massa, que como eu falei é super simples. Você pode encontrar ela pronta no supermercado, mas eu francamente não acho que vale a pena, porque ela fica pronta muito rapidinho, não precisa sovar nem nada disso. Então eu acho que vale a pena você testar e fazer desde o comecinho, desde a massa aí na sua casa. Então, você começa misturando 250 gramas de farinha de trigo com 125 gramas de manteiga. Ou seja, a quantidade que você quiser fazer, você vai usar o peso que você colocar de farinha, a metade você coloca de manteiga. E aí, a metade disso, um quarto da quantidade de farinha, você coloca de água. E aí é só colocar uma pitadinha de sal e começar a misturar todos os ingredientes. O calor da sua mão vai fazer com que a manteiga rapidinho vá se incorporando à farinha. Então, vai apertando que você vai ver que rapidinho a massa já começa a tomar forma. E aí, você vai misturando realmente só até a manteiga, a gordura da manteiga incorporar toda a farinha que você colocou ali. Aí, você vai embalar com plástico filme e levar para o freezer por uns 15 minutinhos, enquanto você vai preparando o recheio da quiche. A base para esse recheio são ovos e creme de leite. E aí depois você pode rechear da forma que você achar melhor. Então você vai bater 50 gramas de creme de leite para cada ovo que você coloca. Então depende do tamanho da sua assadeira e da quantidade de massa que você fez também. Mas para essa quantidade de massa que eu falei, eu usei 7 ovos e 350 gramas de creme de leite. Aí eu coloquei bacon, coloquei queijo ralado e coloquei alho poró cortado ali em rodelinhas. E aí fui misturando tudo. Mas o legal dessa quiche, enfim, dessa receita é que você pode fazer com o recheio que você quiser, de cebola caramelizada com queijo, fica divino. Tem muitas variações que você pode fazer. E aí você pode ir fazendo vários sabores, testando vários, e realmente é a mesma base que você pode usar para todos. Aí eu coloquei um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta para temperar ali a base do creme de leite e do ovo, mas é só um pouquinho mesmo, só para acertar esse sal. Depois que a massa já deu essa descansadinha no freezer, a gente faz isso porque como a gente derreteu ali um pouquinho a manteiga com o calor da nossa mão, fica um pouco mais fácil de abrir depois que ela gela um pouquinho a massa. E aí você vai abrir ela do tamanho que você for colocar a sua assadeira. Então você vai, a minha tava ali do ladinho já, eu fui testando o tamanho até que ela ficasse cobrindo todo o fundo da massa com uma folguinha para as bordas, né? Eu sugiro que você abra a massa em cima de um papel manteiga ou de um plástico filme mesmo, porque aí fica mais fácil de você levantar ali a sua massa sem acabar quebrando ela e colocar ali por cima. Depois você vai modelando assim a massa no formato da sua assadeira e depois vem cortando essas bordinhas ali. Até, na verdade, a melhor técnica não é nem essa que eu fiz, é passar o rolo, mas eu já tinha levado ele para lavar, então eu fui fazendo com a pontinha dos dedos mesmo. Mas você pode também passar o rolo que você usou para abrir a massa nas bordinhas ali e ele vai cortando essa sobrinha de massa que fica para fora. Então, eu fui aí fazendo manualmente e para deixar bonitinha a bordinha da massa. A gente vai levar a massa para pré-assar no forno a 180 graus, que ele já tem que estar pré-aquecido, por mais ou menos 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos. E para garantir que não vai criar bolhas de ar na sua massa e ela vai ficar irregular, você faz esses furinhos com o garfo. Logo depois que já estiver pré-assado, você já pode colocar o seu recheio e a gente vai voltar a quiche para o forno para assar essa parte, né, do recheio até que fique dourado. Então, você vai ver tanto o ovo quanto o queijo vão dar um tom dourado bem bonito. E aí, quando tiver dourado, você já sabe que tá pronto. E aí, é só servir a sua quiche e aproveitar. Se gostou da receita, se inscreve no canal.